Glória a Deus, estamos numa série chamada Confissões de um Filho. Como você sabe, eu gosto de fazer aquela pesquisa rápida, né? Quantos aqui ouviram a primeira parte ou estiveram no culto domingo passado? Levanta a mão bem alto, só para eu saber. Amém, tá bom, graças a Deus. Bom, essa é uma série onde a gente está se dedicando a falar sobre alguns tópicos que permeiam não apenas o conhecimento da palavra, né, mas sobretudo a nossa vivência, a nossa jornada de fé. Há muitos ensinos e muitos equívocos em relação à dinâmica do que diz respeito ao que sai da nossa boca. Então, na primeira parte dessa série, nós nos dedicamos a falar sobre o poder que há nas palavras, mas reconhecendo também a diferença de uma influência que é provocada, uma influência de vida, uma influência de morte, de uma determinação de algo. Amém, igreja? Caso você não tenha assistido a primeira parte, eu quero te motivar, vai ser muito importante para que você não fique sem todo o entendimento sobre esse assunto. Então, a gente tocou em pontos muito relevantes, que diz respeito a como nós nos aproximamos em oração. E muitas das vezes numa presunção de achar que Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente espera. Falamos sobre o equívoco que há em a gente assumir algumas posturas de determinações, enquanto que a palavra de Deus não nos instrui nesse sentido, não nos dá respaldo nesse sentido. E muitas dessas declarações acabam se tornando vãs repetições, e que não têm significado, ou que não têm resultado. E na ausência de resultado, muitos irmãos acabam se frustrando, como quem questiona, ora, mas eu já confessei aquilo que eu gostaria, porque é que ainda não aconteceu da maneira como eu previa. E esse tipo de pensamento, essa linha de pensamento, determinar as coisas, e amarra o diabo, solta o diabo, aquela coisa toda, e toma posse disso, daquilo, isso é uma marca muito significativa daquilo que, assim, como eu posso dizer, a nível de história da igreja, a gente pode considerar como neopentecostalismo. Então, nós não concordamos com as marcas daquilo que é chamado de neopentecostalismo, respeitamos, obviamente, as denominações, lideranças, porém, enquanto ensino bíblico, enquanto maturidade de fé cristã, não agrega, muito pelo contrário, cria uma percepção de vida espiritual que ela é muito superficial, ela não tem respaldo das escrituras, ela não tem sustentação, e acaba que torna uma família de fé num acumulado de presunçosos, que pensam que Deus agora é obrigado a fazer aquilo que você anseia, e isso revela um estilo de vida que é liderado por aquilo que te falta. Irmão, isso é muito triste, quando aquilo que sai da nossa boca, ou aquilo que nós oramos, é sempre a partir daquilo que nos falta. Isso demonstra que aquilo que nos falta, aquilo que está carecendo no dia atual, é o que acaba ocupando os nossos dias, ou os nossos pensamentos, e daí vem toda uma vida pré-ocupada, uma vida que só pensa no amanhã, que desperdiça o hoje. Então, assim, embora pareçam apenas palavras jogadas ao vento, no fim, isso afeta completamente a nossa dinâmica de vida. Então, eu considero muito oportuno o que a gente está aprendendo nessa série, e fica aí mais uma vez, uma orientação. E muito desses ensinos equivocados a respeito do que nós confessamos, parte de uma hermenêutica ruim, uma interpretação das escrituras equivocadas. Quero até utilizar aqui o momento que o Gabriel liderou em adoração. E percebeu, quantos aqui já conheciam a música Essência da Adoração? Quem aqui conhecia? Tá, mas quem conhecia a história por detrás da música? Eu não conhecia, amém? Então, alguns poucos conheciam. E quando você conhece a história por detrás, ou conhece as motivações de um autor, aquilo que você canta, ou que você lê, se torna diferente, sim ou não? Totalmente. Então, muitas das vezes as pessoas, por exemplo, me perguntam muito, que livro você está lendo? Quantos livros você lê? Eu gosto de ler, irmão, mas eu não gosto de ficar falando muito essas coisas. Quantos livros? Não sei o quê, porque fica parecendo que está uma competição. E o alvo, irmão, não é simplesmente uma quantidade de leituras. Mas será que nós, à medida que nós lemos, nós temos esse empenho de tentar entender a motivação do autor, a intenção do autor? Quem está entendendo? Amém? Então, eu tive a experiência de escrever meu primeiro livro, e foi debaixo de uma motivação. Foi debaixo de uma intenção. E todo mundo que se aproxima, ou no livro, um escritor, a gente tenta traduzir isso, mas é conhecendo um pouco a vivência, conhecendo um pouco a história por detrás, que as coisas começam a se encaixar. Pegando essa ilustração, a palavra de Deus funciona dessa maneira. Então, muitas das vezes nós utilizamos a palavra de Deus como se fosse uma receita de bolo. E a gente vai pegando os textos conforme as nossas necessidades, ou conforme aquilo que parece ser.
E isso é um tanto quanto perigoso, irmãos. Por quê? Quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós precisamos valorizar que existe um autor supremo por trás das Escrituras, e esse autor é Deus, irmãos, amém? E ele inspirou homens para que textos fossem escritos. Então a gente tem uma intenção autoral absoluta, suprema, que é celestial. Nós cremos na coerência, na suficiência e na inspiração do Espírito Santo para que estes homens pudessem escrever de maneira inspirada, amém, igreja? Muito bem, e esses homens estavam inseridos dentro de contextos históricos, eles estavam inseridos dentro de uma linguagem diferente, em um tempo diferente, e nós devemos nos aproximar do texto bíblico com respeito, nós devemos nos aproximar do texto bíblico buscando a intenção do autor, buscando entender em que contexto que aquilo foi escrito. Glória a Deus, irmãos, porque senão a gente pode cair num erro, que a gente vai chamar de estruturalismo, de arrancar o texto do seu contexto, para concordar com uma lógica, amém? E isso é extremamente perigoso, irmãos, extremamente perigoso. E infelizmente muitos acabam pensando textos e forçando um tipo de contexto para que uma necessidade seja suprida, e isso se torna mais perigoso ainda. Eu gosto sempre de dar essa ilustração. Você não deve olhar para a palavra de Deus como se fosse um conjunto de fórmulas que vão fazer você ter sucesso na vida. Não, a palavra de Deus é a revelação da vontade de um pai. Repete comigo, vontade do pai. É a vontade de um pai. Eu penso que seria uma afronta, ou no mínimo ofensivo, eu olhar para aquilo que é a vontade do meu pai e ficar pensando em inúmeras maneiras que eu posso fazer de usar a vontade em meu favor. E infelizmente muitos se aproximam da Bíblia nesse contexto. Olha, você tem que usar a Bíblia em seu favor. Não, irmão, eu não sou o centro da história, eu não sou o protagonista é Deus, amém? Então da minha parte, ao conhecer a vontade do Pai, é me apresentar em submissão, crendo que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus, irmãos. Então é com essa humildade que nós nos aproximamos do texto bíblico. É por isso que nós estudamos, nós tentamos compreender os contextos, para transmitir para você o mais fiel possível a intenção com a qual o texto foi escrito. Está dando para entender isso aqui? Amém? Então, fazendo isso, a gente conhece o significado do texto, e a partir do seu significado, nós vamos compreendendo a significância dos textos nas diversas áreas das nossas vidas. Glória a Deus! Então, às vezes, nós percebemos um texto ou uma palavra e às vezes a gente tenta usar aquilo nas nossas vidas, mas completamente descontextualizado. Às vezes você tem até uma linha de pensamento positiva, um pensamento a respeito de um tema que é correto, só que se pautando de um texto bíblico equivocado. Está dando para entender, irmãos? Então, quando nós falamos sobre isso, e nós batemos, assim, pesado no domingo passado, em especial, sobre o exagero que há em confissões positivas. Não é que a palavra te instrui a confessar negativo, mas atribuir um fator de determinação ao que se confessa do ponto de vista positivo, é uma ofensa às Escrituras. A Bíblia não nos comissiona nesse sentido, ela não nos inspira nesse sentido. Então, quando a dinâmica da nossa vida espiritual se torna ficar determinando coisas para que as minhas carências sejam supridas, significa que eu desloquei o Cristo para a periferia da minha vida e me coloquei no centro. E meu irmão, não tem espaço para dois. Ou o teu orgulho cresce, ou Cristo cresce em você. Amém, irmãos? Muito bem. Dito isso, hoje nós temos um desafio nas Escrituras, maravilhoso, dentro de um ensino, que ele está dentro de um contexto histórico, que eu vou explicar para vocês, e aí vem então algumas orientações práticas das Escrituras, e nós devemos nos aproximar com cautela e com entendimento. Antes da gente ler, a gente vai hoje se dedicar a uma leitura em Marcos capítulo 11, eu quero só destacar que anteontem, hoje é dia 21, então dia 19, faleceu um grande homem de Deus, descansou, partiu para estar com o Senhor, que foi o reverendo Timothy Keller, amém? Faço questão aqui de fazer essa menção, e quero também te motivar a conhecer a obra do Timothy Keller, os livros de Timothy Keller, e foi muito bacana, porque é possível perceber que em cada espectro teológico, não interessa se concordava com ele ou não, todo mundo em unidade honrou a vida e a história dele, porque é impressionante a sabedoria, e como ele foi alguém contrário ao sectarismo na igreja.
Então, ele era alguém de um espectro teológico, mas que dialogava com todos os demais espectros. Simplesmente fascinante. Então, fica aí minha recomendação dos livros de Timothy Keller, também das mensagens. Tem muitas mensagens em português, dublados, legendados no YouTube. Bom, vamos lá para Marcos capítulo 11, então. E vamos aí para a nossa saga. Marcos capítulo 11. Eu vou ler do versículo 20 até o 25, amém? Mas aí depois eu vou explicar para vocês todo o contexto que permeia essa história, tudo bem? Então, Marcos capítulo 11, versículo 20, vai dizer assim: Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. O versículo 26, irmãos, provavelmente na sua Bíblia está até entre parênteses, e isso se deve ao fato de que em alguns manuscritos sobre a palavra de Deus, esse versículo, esse texto não se encontra. Então, algumas Bíblias fazem essa ressalva, ele não é incoerente com o restante do texto, é apenas uma questão de tradução. Se porém vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas, tá bom? Bom, seguinte, vamos compreender o que está acontecendo aqui. Esse é um texto muito conhecido, especial por conta de dois elementos. O primeiro elemento, a figueira, repete comigo, figueira. Então, há uma situação que ela é inédita nas Escrituras, onde Jesus libera uma palavra, amaldiçoando algo. Ele libera uma palavra aqui, que gerou morte em uma estrutura física, material. E onde os próprios discípulos puderam testemunhar. E na sequência, ele tá dentro de um contexto, e na sequência ele começa a falar sobre o ensino de fé. E ele tem esse destacamento, essa frase, tem de fé em Deus, e aí ele vai pegar e vai falar sobre um ensino vinculado a um monte. Olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e crê no seu coração que vai ser feito dessa maneira, assim vai suceder. Ótimo, vamos entender o contexto. Esse texto aqui, a gente precisa ter um entendimento histórico, profético e geográfico dele. Por quê? Não é porque apenas tem uma figueira, mas Jesus ele estava caminhando, ele estava saindo de um local indo para outro. Então, o texto mostra para nós que Jesus ele passa por essa figueira, e ao passar por essa figueira, a sequência, ele se dirige ao templo. E é lá no templo que existe aquela cena muito conhecida, onde Jesus fica extremamente revoltado com o quê? Com o comércio dentro do templo. Familiarizados aqui, irmãos? Então ele chega lá no templo, e ele percebe que está havendo comércio lá no templo. Eu já vou explicar o que tipo de comércio era esse, porque senão você vai sair daqui e falar: eu vi o irmão vendendo uma caneca ali na frente, vendendo espetinho. Se Jesus estivesse aqui, ia dar um chute nesse espetinho para todo lado. Então, não é isso. Mas estava havendo um tipo de comércio dentro do templo, e considerando isso aqui, isso está dentro de uma cultura judaica, dentro do Antigo Testamento, e ele fica muito irado com aquela situação. Em um dos evangelhos sinóticos é retratado assim, um tipo de fúria mesmo, um chicote, virando o meio, chutando tudo para cima, e uma confissão muito forte de Jesus em relação àquela situação, dizendo: isso aqui era para ser uma casa de oração, virou um covil de raposo, virou assim, algo que deveria ser virtuoso, se tornou o símbolo da corrupção. Jesus fica muito revoltado, e aí ele volta, ele sai do templo. Ao sair do templo, ele pega, e juntamente com seus discípulos, passam por aquela figueira que ele havia liberado uma palavra, sim ou não? Aí os seus discípulos percebem e dizem: uau, aquilo que o senhor falou realmente aconteceu. Então percebe que Jesus ele libera uma palavra, aquilo que ele falou não acontece instantaneamente, amém? E aí então ele dá sequência, entra no templo, há uma cena fatídica que acontece, de venda de comércio, já explico o que acontece, e ele sai, aí vem a consumação da palavra que ele havia descrito, a figueira secou, e na sequência ele pega e fala sobre um monte. Talvez você nunca se questionou, eu já abordei isso com a comunidade, mas é importante que diga de novo, talvez você nunca se perguntou: mas que monte é esse?
E há uma concordância geográfica e teológica de que esse monte representava justamente o monte no qual o templo estava. Então, não era um monte qualquer. Eu sei que é extremamente natural a gente fazer um paralelismo com essa palavra monte, com os problemas da vida, sim ou não? O problema da sua vida é o seu monte, então você tem que orar sobre o monte, liberar o monte para ele ir embora daqui. Mas vamos respeitar o texto aqui, tá bom? Tá tudo bem você ter os seus enfrentamentos na vida, e chamar ele de monte, de gigante, de capeta, do que você quiser, não tem problema. Mas a questão aqui é o seguinte, o texto está falando de um monte, e esse monte ele não está numa linguagem parabólica. Ele não está fazendo uma ilustração, ele está vendo algo na frente dele, juntamente com os seus discípulos. Então o templo ali onde o povo adorava o Senhor, onde Jesus tinha acabado de chutar tudo, ele ficava sobre um monte. Há uma linha na teologia, alguns teólogos que defenderam que poderia ser o Monte das Oliveiras, porque no fim o ensino concorda, mas esmagadora maioria concordam que ali o texto está se referindo ao monte onde o templo estava, porque era da onde ele tinha saído, e o campo de visão, né, do ponto de vista geográfico, que ele poderia ter naquele momento para apontar para o monte, seria desse monte onde estava o templo. Tá bom, guarda essas informações. O que é que Jesus viu que estava acontecendo? E que ele estava extremamente revoltado? Comércio. Mas que tipo de comércio? Em outros evangelhos sinóticos, né, vai ser descrita essa cena também. E quando é descrita essa cena, também é colocado que o que estava acontecendo era o seguinte. Entra aqui comigo no texto, talvez você não esteja familiarizado. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo de Israel adorava o Senhor de uma maneira que é diferente da maneira como nós o adoramos hoje. Então, antes, você tinha um templo, e esse templo era o local onde, por meio de uma linhagem sacerdotal, sacrifícios eram entregues para o Senhor, segundo uma orientação divina pós-pecado. Então, era necessário que derramamento de sangue acontecesse, e animais eram apresentados nesse templo. Esses animais, eles tinham que ter algumas características, sem mácula, sem mancha, e eles eram mortos na área externa desse templo. O sangue dele era derramado, o que sobrava de matéria orgânica desse animal era queimado. Amém, gente? E para cada tipo de animal e sacrifício, tinha uma mensagem por detrás disso. E aí você depois pode fazer um estudo no livro de Levíticos, que vai estar detalhando cada um desses sacrifícios. No fim, irmão, a ideia do sacrifício era para que houvesse um tipo de apaziguamento. Repete comigo, apaziguamento. Então pronto. Como o homem estava debaixo do pecado, para que o homem pudesse ter um fôlego da bênção do Senhor e provar, ainda que de maneira limitada, das promessas do Senhor, ele tinha esse escape de adoração, e esse escape era por meio do sacrifício de animais. Está claro até aqui, irmãos? Joia. Só que aí, nem todo mundo à época tinha as mesmas condições financeiras, o mesmo poder aquisitivo. E para os mais pobres, aqueles que não tinham dinheiro para nada, eles não tinham condição de entregar um novilho, eles não tinham a condição de entregar um cordeiro. Então o que eles entregavam? Para a classe social que eles ocupavam, eles podiam entregar pombinhas ou rolinhas, que é o que está na tradução dos textos. Amém, irmãos? E exatamente era vinculado à entrega dessas rolinhas ou pombinhas que estava havendo o tipo de corrupção. Era mais ou menos assim, estou ilustrando. Eu era lá, eu estava naquela cena extremamente pobre, mas por conta de um pequeno delito eu queria me apaziguar com Deus, e eu levava então, geralmente um casal de pombinhas, um casal de rolinhas, e entregava. O sacerdote, ou ali os levitas que administravam os serviços do templo, eles tinham que fazer um exame daquele sacrifício, um exame daquele animal. Amém, gente? Muito bem, e o que estava acontecendo? Seja lá qual pombinha que chegasse, rolinha que chegasse, eles rapidamente já diziam que, essa aqui está contaminada, essa aqui não vai dar para você oferecer como sacrifício, mas nós temos uma purinha para você. Entenderam? Então o marketing começou lá atrás, irmão, não foi agora. Tem uma aqui preparada, amém? É só você clicar e entrar nesse grupo que no final nós vamos te chamar, amém, irmão? Muito bem. Então era justamente esse tipo de corrupção que estava acontecendo. Então, os mais pobres, os mais frágeis socialmente, eles estavam sendo passados para trás, eles já não tinham nada, e os sacerdotes que deveriam ser um referencial de piedade, os levitas que deveriam ser um referencial de santidade, eles estavam o quê? Usurpando o chamado deles, eles estavam manipulando as ofertas. Está dando para entender, irmãos?
Diante disso, Jesus fica extremamente irado, irmão. Extremamente irado. E ele, vendo aquela situação, ele chuta, ele realmente expressa ali uma ira monumental. É uma cena que a gente não vê mais acontecendo. Ele chuta, ele vira todas aquelas mesas, daqueles cambistas, porque eles estavam fazendo daquilo que deveria ser o templo da adoração, certo? O templo, o referencial da espiritualidade, da santidade, estavam totalmente corrompidos e manipulando os mais frágeis, os mais vulneráveis. E mesmo no Antigo Testamento existem mandamentos, orientações divinas muito claras, muito fatídicas, em relação ao cuidado com o pobre, que é o vulnerável, em relação ao cuidado com o estrangeiro, com o órfão e com a viúva. Seja em profetas menores ou maiores, você vai ver uma ênfase nesses 4 grupos. Eles deveriam provar de cuidado, e ao invés dos sacerdotes, que eram representantes de Deus ali na terra, ao invés deles terem ali, compaixão daquele povo, ou instruí-los melhor, eles estavam fazendo esse tipo de mau negócio, esse tipo de corrupção. Deu para entender, irmãos? Ok, mas o que é que o templo representava para a nação de Israel? O que a nação de Israel representava, ou quem eles representavam diante de Deus? Era o povo de Deus, irmãos. E o templo era o centro da adoração. Então, o templo corrompido significava adoração corrompida, significava um povo corrompido. Está dando para entender ou não? Aquele povo que Deus insistentemente foi atrás, abençoou, deu livramento, deu provisão. Esse mesmo povo que muitas das vezes foi inconsistente em se conservar na promessa, que virou as costas para Deus, que muitas das vezes foram presunçosos, que muitas das vezes tentaram usar a presença, usar a Arca da Aliança apenas para os próprios benefícios. Esse mesmo povo que Deus foi longânimo, que Deus foi lá e perseverou em amor. Agora o ícone não apenas religioso, mas cultural da época, o centro da adoração, estava se revelando corrompido. Amém, irmãos? Então, a temática de Marcos 11 é sobre a corrupção na adoração. A temática de Marcos 11, presta atenção agora, é uma progressão de aliança. Vai começar falando de uma aliança onde um povo se corrompeu, e ele vai começar a progredir até chegar no ápice, que é a redenção e a nova aliança que viria. Dá um amém se você está me acompanhando. Perfeito, vamos seguir. E aí então, vem o ensino da figueira. O ensino da figueira, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele concorda com isso, irmão. O ensino da figueira não é para que a gente fique determinando morte na vida das pessoas. Amém, irmãos? O ensino da figueira não é para você se achar uma pessoa ultra espiritual, que agora o que você vai falar vai matar um indivíduo. Mas pastor, o que eu falo influencia demais, irmãos. Uma palavra áspera, uma palavra grossa, ela é capaz de gerar contaminação, ela influencia, sim ou não, irmãos? Uma coisa é influenciar, uma coisa é você abater, outra coisa é você determinar. São coisas distintas. Glória a Deus. Ainda que nós estejamos numa posição de unidade com Cristo, é pretensão nossa igualar o que nós confessamos com o que Deus confessa. Deus disse: haja luz, e houve. Se eu falar haja escuro, a luz não caiu. Quem está entendendo? Então, nós temos sim uma característica de poder que foi dada por causa de Cristo. Nós carregamos sim a autoridade no nome de Jesus, mas isso não deve gerar em nós a presunção de que nós estamos no mesmo nível de confissão que Deus, irmãos. Isso no mínimo é uma insanidade. E aquilo que Deus confessa, partindo do próprio Deus que confessa, concorda, coopera com a própria vontade de Deus. O poder patrocina a vontade, não é a vontade que se submete ao poder, é o poder que coopera para que a vontade se cumpra. Amém, irmão? Por que não há possibilidade daquilo que Deus fala, daquilo que Deus libera como a sua vontade decretiva, disso ser resistido? Deus disse: haja luz. Não tinha como, irmão, a molécula de hélio falar assim: hoje não, amanhã quem sabe. Teria como, irmão? A trindade ali: façamos pois o homem à imagem, o poder criativo sendo liberado, e aquela mistura espiritual que nós vamos chamar de espírito humano, o coração humano, dizer: hoje não, não quero.
A Bíblia diz: aprove a Deus revelar o Filho na plenitude do século. Aprove a quem, irmão? A Deus. Então há sim uma vontade decretiva de Deus, que não pode ser resistida. Amém? Ah, pastor, existe uma vontade que pode ser resistida? Existe, irmão. Amém? É o que nós chamamos de uma vontade preceptiva. Então tem coisas que Deus fala, dentro aí da nossa fatia de vida, que Ele te revela como vontade, e que você tem a possibilidade de resistir. Deu para entender ou não? Mas os decretos divinos, em especial os de criação, não podem ser resistidos. E se colocar no mesmo padrão que Deus, daquilo que Ele confessa, irmão, eu não diria que é ousadia, eu diria que é estupidez. Você está aqui ou não? Só a mensagem pentecostal, irmão. Estava esperando vocês, né, se manifestar, né? Aleluia. Amém. Está dando para entender? Muito bem. E agora vamos falar da figueira. A gente não teria tempo, mas se você está tomando nota, eu acredito que pode te ajudar. Tanto em Jeremias capítulo 8, versículo 13, Oséias capítulo 9, versículo 10, e Naum capítulo 3, versículo 12, vão trazer tipificações de Israel com um paralelo de figueira. Amém? Então presta atenção, olha o contexto, irmão. O contexto está falando sobre a corrupção da adoração. O contexto está falando de uma insatisfação de uma figura divina, Jesus, em relação ao que estavam fazendo com a adoração. Está claro até aqui? Jóia. Antes dele ir para o templo, ele libera uma palavra. Por quê? Porque ele olha para aquela figueira e ela não estava dando fruto, ela só tinha folhas. Tudo bem até aqui? E aí ele volta e eles percebem que aquela figueira secou até a raiz. Essa linguagem, secou até a raiz, é uma linguagem profética. O próprio João Batista, que precedeu Jesus, ele falou justamente sobre isso. Sobre o machado que atingiria até mesmo a raiz. Então agora a gente começa a falar de uma progressão que está acontecendo de aliança. Não naquele momento, mas Jesus está anunciando o que viria a acontecer. Diante da corrupção, diante daqueles ao qual Deus enviou o seu Filho, mas estes o rejeitaram, agora Jesus está revelando a ira divina em relação a eles por meio dessas tipificações. Então a figueira, ela representa a nação de Israel. Como eu disse aqui, 3 profetas trouxeram este tipo de tipificação. E a questão aqui é muito simples, olha, Israel hoje se tornou, à época, essa figura, que talvez tenha aparência, mas não tenha fruto. Amém, irmãos? Ela carrega alguma coisa visualmente, ela pode gerar uma percepção nas pessoas de que ela tem um potencial de dar fruto, mas ainda assim ela não tem fruto nenhum. Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então aqui o texto não está se referindo a uma questão de estação. Mas era ou não era para dar, era o tempo ou não era o tempo de dar fruto. Esse também aqui não é um texto escatológico, irmão, não está falando de fim dos tempos. Ele está se referindo, ou ele está amarrado ao contexto do qual foi iniciado. Se eu retirar isso aqui do contexto, eu feri todo o texto, irmão. Ah não, pastor, mas é que eu entendi, aprendi de outra maneira. Irmão, o contexto é esse. Se você quer aplicá-lo enquanto princípio de vida, tudo bem com ressalvas, amém? Você precisa entender que, então não é uma questão de, olha, tal coisa está acontecendo na minha vida, não, determina que vai secar até a raiz. Não, não é isso que o texto está ensinando, não é para essa direção. O texto ainda, ele não está gerando em nós uma educação de confissão, não é isso o alvo do texto. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então vamos seguir. Ou seja, corrupção da adoração, Israel como quem tem aparência, mas não tem fruto, está claro isso aqui? Aí ele olha para o monte. E aí quando ele olha para o monte, ele diz o quê? Vamos ler agora de novo. Marcos 11, 22, vamos por partes. Ao que Jesus respondeu, tende fé em... Repete comigo, tenham fé em Deus. Tá, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses sobre isso. Sobre essa expressão. Essa expressão, em todas as traduções bíblicas, ela vai ser, tenham fé em Deus, tende fé em Deus, amém? Mas tem uma nota de rodapé, em uma única tradução, chamada King James, uma nota de rodapé. Para quem estuda a Escritura, sabe que nota de rodapé não é o estudo teológico suficiente para você defender uma doutrina. Quem entendeu, diga amém. A nota de rodapé, irmão. A nota de rodapé, ela não expressa a intenção do autor, é apenas uma nota de rodapé. Ela serve para que eu possa me interessar e começar a ir atrás do texto. Deu para entender? Numa nota de rodapé da Bíblia King James, há um texto
há uma colocação de que essa expressão tenham fé em Deus poderia ser a expressão tende a fé de Deus. Ela não coloca tende a fé do tipo, nem da qualidade, nem da mesma intensidade, mas de Deus. Então, vamos considerar aqui duas possibilidades hermenêuticas. Tenham fé em Deus, repete comigo, em Deus, e tenham fé de Deus, diga de Deus. Muito bom. E aqui, para onde que a gente vai agora? Bom, eu não quero complicar a mensagem, eu vou explicar isso aqui, eu só quero que você preste atenção e em 1 minuto você entendeu. Pode ser ou não? Dentro do texto grego ao qual esse texto foi escrito, você vai ter duas ocasiões aqui, ou vamos dizer assim, duas expressões, tempos verbais, que isso poderia ser colocado. Uma é o genitivo objetivo, ou do objeto. Então ele está se referindo direto ao objeto. E outra é o subjetivo. Calma que eu vou explicar, tá bom? As únicas duas possibilidades de se aproximar desse texto é considerando esse tempo do genitivo objetivo ou do genitivo subjetivo. O genitivo objetivo, ele coloca Deus como alvo. Então, tenham fé em Deus. Então, qual é o alvo da fé? Deus. Objetivamente. Deu para entender ou não? Então, Deus é o objeto da questão. O objeto, vocês entenderam, né? Dentro da expressão. Muito bem. E isso é uma colocação e que é onde há a concordância da academia teológica é nisso. Mas tá bom. Mas vamos para o outro. O outro, no caso subjetivo, ele não dá margem para a gente extrair do texto fé da qualidade ou do tipo, ou uma fé comparativa com Deus. Mas o subjetivo, ele diz respeito ao quê? Deixa eu explicar melhor para você. Se no objetivo eu direciono a minha fé, o subjetivo é Deus quem dá a fé. Então, para que eu possa ter fé em, é necessário que Ele seja fiel comigo. Deu para entender ou não? Então, a fé que nasce no meu coração, ela não pode ser fabricada por mim mesmo. Ela parte de Deus. Então, no objetivo, Deus é o alvo. No subjetivo, é a fidelidade dEle que me possibilita crer. Deu para entender, irmãos? Amém? Tá, resumo da ópera. No caso subjetivo, é um Deus que exerce a sua fidelidade. Então, é pela fidelidade de Deus que nós iremos mover montanhas. Ficou claro agora? Amém? Se aceitássemos então o texto no genitivo subjetivo, compreenderíamos a fidelidade de Deus, e não a fé do tipo ou da qualidade de Deus. Porque qual que é o perigo, irmão, da gente ir por essa seara? O perigo, irmãos, talvez você nunca pensou dessa maneira, mas deixa eu te trazer o perigo. O perigo de você trazer assim, que a fé que você tem é da mesma qualidade, é você cair no equívoco de achar que da mesma maneira como Deus fala e acontece, o que você fala vai acontecer. E é por isso que muita gente está frustrada. Porque às vezes se depara com uma situação, confessa e não acontece. E aí joga a culpa em quem? Deus. Por quê? Porque se aproximou do texto bíblico, não para absorver uma vontade, mas para absorver uma forma para colocar em prática, para suprir os seus próprios interesses. Está dando para entender? Então o cuidado é esse, irmãos. Eu não estou dizendo que quem interpreta ou quem estuda dessa maneira, eu defendi esse entendimento por boa parte da minha vida. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso faz de má intenção. Está dando para entender? Não estou julgando mérito, irmão, coração, nada disso. Eu só estou dizendo que a gente precisa valorizar o texto, o contexto. E aqui ele não está te falando assim, olha, da mesma maneira como Deus age, é como você vai agir. Ou da mesma maneira como Deus confessa e o poder criativo acontece, é o que vai acontecer com você. Agora, mas Henrique, não há coisas que eu confesso e debaixo do poder criativo vem acontecer? Sim. Amém? Mas segundo a vontade. Então eu não posso, e essa é a única ocasião bíblica que pode existir algum tipo de entendimento, por conta de uma nota de rodapé, classificar como fé da qualidade ou do tipo. Aí você pode perguntar assim, mas não é Deus quem dá fé? É. Mas se é dele, então não é a mesma fé que é dele? Existe um caminhão de distância entre um conceito e outro. Amém? Uma coisa é a gente entender que a fé é uma substância divina dada por Deus. Que a fé é verdadeiramente algo que Deus deu para nós. É um dom que Deus nos deu. Amém? Não é o dom da fé de 1 Coríntios 12, mas é um presente de Deus. Concorda, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 4 ou 5, fala a memória agora, vai falar justamente sobre isso. Deus repartiu uma boa medida de fé para cada um. Olha que coisa maravilhosa. Então diga assim, eu tenho fé. Amém? Às vezes você entrou aqui essa noite, eu vou para a igreja porque eu não tenho fé nenhuma. Não, você tem, irmão. Deus repartiu uma boa medida de fé para você. Agora, você pode colocar essa fé em desenvolvimento. Você pode edificar a sua fé por meio da palavra. Glória a Deus. Amém? Olha que maravilha. Então, você não é um ser sem fé. Não, você tem fé.
Foi dada por Deus. Então, ela é uma substância divina compartilhada pelo próprio Deus. Daí, para eu trazer para uma correlação de intensidade e de capacidade, é um terreno perigoso, porque a gente não tem respaldo para isso. Aí você poderia dizer, não, mas se eu vou dar continuidade às mesmas obras que Jesus deu continuidade, então eu tenho que ter a mesma fé que Deus tem. Irmãos, o texto bíblico não aponta nessa direção, ele não nos dá segurança. Então, é uma suposição, que às vezes pode gerar uma empolgação, mas não significa que é de fato uma revelação. Amém? Vocês estão aqui ou não, gente? Glória a Deus. Então é simples. Eu não posso colocar isso como uma verdade, dizer para você, é a mesma coisa. Não dá, irmão. Por quê? Porque eu não tenho texto me respaldando. Eu posso dizer que é da mesma substância, eu posso dizer que foi dado por Deus, que é um dom de Deus. Ora, se eu tenho que edificar a minha fé, como é que eu posso fazer uma correlação imediata de que é o mesmo nível, é a mesma intensidade? É a mesma substância. Amém? E eu não posso, mais uma vez, ter a presunção de achar que da mesma maneira como Deus confessa e cria, segundo a sua vontade decretiva, aquilo que eu falo, também vai perfazer uma vontade que decreta. Não é assim, irmãos. Glória a Deus. Então tá bom. Chegamos em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Olhando todo esse contexto, corrupção de adoração no templo, Israel como uma figueira, que tem folha, mas não tem fruto. Agora ele olha para esse monte, e olhando para o monte, antes ele vai dizer, olha, tem de fé em Deus, ou seja, baseie a sua vida a partir da fidelidade de Deus, concentre aquilo que você julga ser espiritual, a partir da substância de fé em Deus. Amém, irmãos? Agora começa a virada, ele fala assim, olha, aí você vai olhar para o monte. Vamos lá, irmãos, aqui eu não estou cravando, amém? Agora eu estou especulando, aleluia, estou sendo bem honesto. Que há uma concordância de que esse monte é o monte onde estava o templo, beleza. O ensino aqui está dentro do contexto. Então, quando ele fala sobre um monte ser levantado e ser lançado, eu poderia fazer uma correlação profética do que é descrito em Isaías 40. Em Isaías 40, o que nós vamos ter lá é justamente uma palavra no versículo 2 e 3, 3 e 4, sobre montes sendo retirados, sobre um caminho sendo aplainado. Então é você ter uma concordância da obra messiânica. Um caminho aplainado, montes retirados, para que agora se desse uma nova estação, um novo tempo. O texto está se referindo ao fato de que a aliança anterior, de que o modelo de adoração anterior seria retirado, seria lançado fora, e não daria mais a possibilidade de alguns poucos representantes manipularem as ofertas. Amém? O que ele está dizendo é o seguinte, pela fé vai ser possível lançar fora um sistema que foi corrompido. Pela fé vai ser possível que esse monte de adoração que foi corrompido seja lançado fora. Então o texto aqui ele está dando ênfase à obra redentora de Cristo Jesus. Era para você ficar feliz nesse momento. Perdeu. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, quando eu olho para isso, eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, eu não posso, irmão, criar em vocês, irmãos aqui dessa comunidade, filhos de Deus, eu não posso criar, eu estaria me equivocando profundamente, tentando gerar em você uma expectativa de que tudo que você fala vai acontecer. Porque isso também é desfigurar a oração. O texto vai continuar dizendo da seguinte maneira, versículo 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebeste, será vosso. Amém. Esse é o único texto bíblico que fala sobre o que nós podemos pedir em oração? É o único? Não. O próprio Jesus vai dizer, no Evangelho de João vai estar relatado, que tudo que pedirdes em meu nome. Então num texto ele vai dizer, tudo que pedirdes em oração, diga oração. Em outro, tudo que pedirdes em meu nome, diga meu nome. Em 1 João capítulo 5, salvo engano, versículo 18, agora vai dizer o quê? Tudo que pedirdes segundo a vontade de Deus, diga a vontade de Deus. Pronto, chegamos ao entendimento do que é que nós pedimos. Em oração,
pelo nome de Jesus, ou a partir do nome de Jesus, e segundo a vontade. Amém? Então, os demais textos que vão falar sobre oração, eles partem desse prisma, eles partem dessa perspectiva. E é por isso que muitas das vezes nós, numa dinâmica religiosa, nós começamos a frequentar igrejas, começamos a ter algumas práticas de culto, dizimamos, ofertamos, servimos, mas numa expectativa do nosso interesse ser contemplado. E fazemos a nossa oração a ferramenta primaz, a primária, que nós apresentamos de Deus, para forçar em Deus uma perspectiva de merecimento. Olha o que eu tenho feito, segundo o que eu tenho feito, segundo o que eu tenho confessado, eu espero receber aquilo. Aí é uma interpretação equivocada sobre a expressão pedir no grego, irmão, que alguns vão dizer, não, mas a palavra pedir na verdade é ordenar, demandar, irmão. Que presunção é essa de como filho a gente querer mandar em Deus, meu Deus do céu, querer ordenar as coisas. Eu ainda não falei sobre cura nessa série, eu vou deixar um dia separado para falar só sobre como nós nos aproximamos de situações de cura, amém? Porque cura é um capítulo à parte, tem uma peculiaridade e tem um imperativo de Cristo, do qual a gente pode seguir. Amém? É uma outra abordagem. Agora a questão mas Henrique, eu não posso pedir nada de oração. É claro que pode, irmão. E vou ser muito sincero, graças a Deus pela misericórdia de Deus. Porque à medida que nós vamos progredindo em fé, aqui tem pessoas que conhecem as Escrituras, conheceu essa semana. Tem gente que conhece já há anos, não sei o seu nível de fé. Nós temos diversos aqui tipos de maturidade de fé, sim ou não? E meu irmão, Deus ele reconhece a sua ignorância acerca das coisas, reconhece a minha ignorância, as nossas limitações. É uma progressão, é um passo a passo. Amém? Você me diz assim, não, mas Deus responde a um clamor desesperado? É evidente que sim, mas Deus vai responder todas as vezes que eu clamar desesperadamente? Não posso te garantir. A Bíblia, a dinâmica de fé, não é para ficar te oferecendo garantias, para que você possa ter uma sensação de controle do amanhã. Não é isso, irmão. E na verdade, a Bíblia diz que Ele vai muito além de tudo aquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, sim ou não? Às vezes o que você pede, pensa e imagina é o que está enclausurando Deus de revelar o que Ele tem para você, porque Ele vai além, irmão. E você às vezes virou escravo do que você pede, do que você pensa, do que você imagina, enquanto Deus está batendo na porta dizendo assim, eu quero romper o que você é capaz de pedir, o que você é capaz de pensar, ou o que você já imaginou. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós nos aproximamos do texto bíblico, e a gente percebe, por exemplo, em Gênesis capítulo 21, versículo 17, quando aquela mulher é abandonada no deserto, o Agar e o seu filho, Ismael, e ela então já agonizando, quase morrendo, ela coloca o seu filho a distância de uma flecha, para não vê-lo morrer ali, naquela escassez no deserto. E o choro da criança, irmão, não foi nem o clamor da mãe, foi o choro da criança. Deus respondeu. Amém? Quando Davi faz uma das suas confissões mais poderosas que tem no Salmo 51, no versículo 17, salvo engano, ele vai falar sobre o quê? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não é um coração autoritário, presunçoso, numa perspectiva de mérito, achando que porque faz direito, então tem o direito de receber alguma coisa, achando que porque tem um bom comportamento, porque cultiva práticas espirituais, você se coloca no local de merecedor. Amém, irmãos? Oração não é isso, isso é corromper a oração. A oração, ela tem tudo a ver, irmão, com conhecer o Pai, com ouvir o Pai, e se alinhar com a vontade do Pai. Ora, Jesus quando foi orar, Ele ensina a orar a oração do Pai Nosso, sim ou não? Não como se aquela fosse a única oração a ser feita, mas a partir daquela oração, os princípios sobre como nós deveríamos orar. A oração dele é muito simples e poderosa. Pai nosso, que estás nos céus, seja santificado o vosso nome, amém? E venha a nós o vosso reino. Quando ele fala assim, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, o que ele está dizendo? O alvo, a ênfase, é que aquilo que opera nos céus, seja cumprido aqui na terra. Amém? Aí depois ele desenvolve o texto, eu ensinei no domingo passado, sobre qual é o tom, né, sobre o pão nosso de cada dia, sobre perdoar. Não é um tom rogatório, glória a Deus, mas é uma constatação, é uma confissão. Ele é o Deus que dá o pão todo dia, é o Deus que perdoa pecados, amém? Então não é uma expectativa e muito menos de meritória, não, é uma confissão de quem concorda, é Ele quem dá o pão, amém?
Então não é dá-me o pão todo dia, como quem está dando uma ordem, e nem dá-me o pão, pelo amor de Deus, como quem está rogando. Ele dá o pão, irmão. E Paulo vai ratificar isso em 2 Coríntios capítulo 9. Ele é o que dá pão para alimento e semente é o que semeia. Amém, irmãos? Então há um tom na mensagem. Aí Jesus ora de novo, João 17. Aí quando ele ora em João 17, ele faz, vamos dizer, 3 grupos de oração. A primeira, ele ora pela obra que ele haveria de cumprir. E a obra que ele haveria de cumprir, ele vai dizer, glorificaria o Pai. Quem está entendendo aqui? Então, eu posso orar por mim mesmo? É evidente que sim. Mas, se o alvo é ser como Cristo, a minha oração deve ser profundamente afetada pela vontade de Deus. Para que a minha vida não seja liderada pelos meus próprios interesses, pelos meus prazeres, mas que ela seja liderada para que a vontade se cumpra e Deus possa ser glorificado. Aí depois ele ora pelos discípulos, e depois ele ora por aqueles que haveriam de crer, e o alvo da oração é sobre o enfrentamento em um mundo caído e também da unidade para que o mundo veja. Jesus também ora no Getsemane, e quando ele ora no Getsemane, ele vai dizer assim: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, contanto que se cumpra a sua vontade. Por 3 vezes ele ora dessa maneira, ou seja, ele revela, isso talvez seja um dos maiores mistérios sobre a humanidade de Jesus, ao mesmo tempo que ele nunca deixou de ser Deus, amém? Mas naquele momento ele revela ali, dentro da sua limitação humana, mesmo não sendo limitado como Deus, isso é confuso para a nossa cabeça, mas é uma verdade bíblica. Ele vai expressar ao contrário. Então, irmãos de todo coração, talvez você tenha feito da oração ou das suas confissões uma iniciativa de empurrar para Deus tudo que você quer, e sem ao menos perguntar o que Ele anseia, sabe? E eu não vejo problema nenhum de você apresentar para Deus as suas mazelas, as suas necessidades, desde que o final da sua oração não seja a partir do seu interesse ser contemplado, mas para que a vontade dEle se cumpra. Amém, irmãos? Se apresentar dizendo: Senhor, me falta isso, me falta aquilo, mas Senhor, eu queria dizer que eu estou enxergando a partir da ótica do que me falta, mas Senhor, que se cumpra a sua vontade, que talvez é por meio da revelação da sua vontade que eu vou entender que aquilo que me falta, na verdade não falta, na verdade coopera para que eu seja aperfeiçoado. Ai. Amém? Você está aqui ou não? Então nós não podemos rebaixar as nossas confissões, ou fazer um ato reducionista em relação à oração, e transformar em um fantoche religioso, como se a gente estivesse manipulando Deus, irmãos. Mas pastor, eu tenho montes na minha vida, eu posso olhar para esses montes, irmãos, ninguém nega a existência dos montes, das dificuldades e adversidades, amém? Agora, muitas das vezes, essa perspectiva de que aquilo que você confessa obrigatoriamente vai acontecer, gera em você uma mentalidade escapista. Todo enfrentamento que surge, você quer sumir, irmão. Falou em dificuldade, você já está pensando o mais rápido possível para você sumir. E de todo o coração, convenhamos, existem enfrentamentos que a vontade de Deus é que você atravesse por eles. Glória a Deus. Amém? Não estou jogando praga na sua vida não, irmão. Não é essa iniciativa. Só que muitas das vezes você está tão desesperado por aquilo que te aperta e te pressiona, que você não para um segundo para dizer: Senhor, está doendo? Senhor, está me sufocando. Mas Senhor, qual é a sua vontade nesse processo? Glória a Deus. Porque quando nós falamos sobre conhecer a vontade, isso significa conhecer o Senhor da vontade, sim ou não? Ora, você está conhecendo o coração do Pai, e nos é dado essa, vou usar, direito, aleluia, de conhecer o coração do Pai. Eu creio que uma vida de oração robusta, verdadeira, genuína, é uma na qual o alvo é que a vontade do céu se cumpra aqui na terra, e não que a minha vontade seja empurrada para que os céus agora. Irmãos, a gente tem que parar com esse pensamento, de achar que uma ação nossa vai colocar os céus em movimento. Os céus estão em movimento por conta de Cristo, irmão, e estão na nossa direção por conta da graça. Você não merecia, mas Ele veio até você, amém, glória a Deus. Presta atenção, irmão, não interprete Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 10, que é um texto poderoso, inclusive vai falar: olha, vocês não têm porque vocês não pedem, e porque quando pede, aí alguns pegam assim, eu não tenho porque eu não peço, então tem que pedir. Só que o texto continua, vamos lá, eu já fiquei revoltado, vai, Tiago capítulo 4, Tiago capítulo 4, vai, Tiago capítulo 4, versículo 2 e 3,
o texto é pancadaria, irmão, é pancadaria para todo lado, falando das guerras que nós promovemos, das confusões que nós entramos. Aí no versículo 2 ele vai dizer: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Isso aqui, vamos lá, antes de ler o restante, está num tom suave ou está num tom pancadaria? Convenhamos. Irmão, né, é igual a gente que acha que Jesus só falava manso. Raça de víboras. Não, irmão. O pau quebrava, raça de víboras, amém? Glória a Deus. Amém. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem. Vírgula. Pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então tem coisa que porque a gente não pede, não recebe? É. Então é só pedir que eu recebo? Não. Porque não é pedir por pedir, porque se a minha petição é liderada apenas pela minha sede de ser saciado, apenas pela motivação do meu prazer, essa petição ela é inválida, irmão, porque ela está desprezando o Senhor, o objeto da adoração. Glória a Deus, amém? Romanos capítulo 8, versículo 26, esse é o último texto para a gente encerrar. Ah não, minto, volta lá, versículo 24, de Marcos 11. Vou ler o 24 e 25 para a gente fechar a exposição desse texto, aleluia. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes de oração, crendo que o recebeste, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Presta atenção, isso aqui, irmão, não é uma qualificação para receber. E a gente pensa assim, pedi e não recebi. Ah, então deve ser que eu devo estar com rixa com alguém. Aí você fica caçando, com quem que eu briguei? Amém? Aí você fala, vou pedir perdão, porque é o que está travando a oração. Aí eu não pedi perdão, né? Tem uma frase que é bonitinha, que fala sempre para casais, que é, se não tiver perdão, a oração não passa do teto, não é negócio assim? É fofo. É isso aí mesmo, amém? É uma frase bonita e verdadeira, irmão, é isso aí mesmo. Glória a Deus. É uma verdade, é isso mesmo. A oração não tem poder. Por quê? Não é porque quando eu perdoo, eu me qualifico para ser abençoado. Meu irmão, não é pelo teu mérito. Não é pelo que você faz. É que, presta atenção aqui, o texto está falando da vontade do Pai, diga vontade. Então, seria algo muito incoerente eu pedir algo segundo a vontade dele, sendo que o meu coração não está alinhado. Deu para entender? Então o texto aqui está falando de coerência entre quem pede segundo a vontade e está alinhado com os céus. O que é estar alinhado com os céus? Perdoar, irmão. Glória a Deus. Então não é pedir perdão, pronto Pai, agora pode vir. Não é isso que o texto está falando. Está falando de uma coerência. Seria completamente incoerente nós estarmos aqui clamando para que a vontade de Deus se cumpra e, sabe, alimentando animosidade no nosso coração, alimentando, sabe, amargura no nosso coração. Isso faz o menor sentido. Está dando para entender ou não? É uma questão de coerência, não é fórmula, irmão. Pare de tratar a Bíblia como se fosse um livro de fórmulas para você ter sucesso na vida. Amém? Eu vou ser bem sincero, eu acho até um desrespeito quem tenta usar a Bíblia para ter sucesso. Por quê? Porque já desprezou o fato de que só tem sucesso se você conhece a Cristo. Então eu não preciso fazer alguma coisa para ter sucesso. Meu irmão, a minha vida virou um sucesso sem eu merecer nada, por causa de Jesus, amém? A vida abundante não acontece quando o meu interesse é contemplado. A vida abundante acontece quando eu permito que Cristo habite em mim, irmão. E Ele é suficiente. Você pode declarar isso à noite? Diga, Jesus é suficiente. Romanos 8, último texto, irmão. Por favor, segura aí os minutinhos, a gente já está encerrando. Romanos 8, 26, versículo 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Tá, bom, presta atenção. O texto aqui ele é muito interessante, porque os versículos anteriores vão utilizar por 2 vezes a expressão gemido. Vai falar da criação gemendo, vai falar dos homens gemendo e depois fala do Espírito. Amém? Então assim, há uma, vamos dizer assim, uma aplicação textual muito interessante. Por quê? Porque são 3 palavras diferentes, mesmo significando a mesma coisa.
E dessas 3 palavras diferentes, as 2 primeiras, pelo menos elas têm um tipo de correlação, assim, de semântica, vamos dizer assim. Mas a terceira é meio diferente. A questão aqui é o seguinte, nas 3, a ideia é que o gemido e a qualificação, no caso aqui em específico, inexprimível, é algo que não pode ser discernido como som. Vamos lá, calma. Alguns vão chegar e dizer assim, bom, esse texto aqui então, ele pode ser aplicado como oração em outras línguas. Irmão, nós cremos em oração em outras línguas, batismo do Espírito Santo, também revestimento de poder. Inclusive a próxima série que eu vou entrar vai ser sobre Pentecostes, aleluia. Amém? Mas calma, o texto aqui, a ênfase do texto não é sobre o batismo do Espírito Santo. O contexto não tem nada falando sobre isso. Amém? O texto ele fala da criação gemendo, depois fala da humanidade, aí ele fala do Espírito Santo. O que importa para nós? Não vamos entrar por enquanto nessa guerra da palavra, mas o que importa para nós? Que o Espírito Santo para nós, em Romanos 8 vai falar que ele é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, amém? Então, ele é quem nos guia. A sequência de Romanos vai dar ênfase para quem? Para o ministério do Espírito Santo. É ele quem nos guia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14, vai dizer justamente que ele guia os filhos. No caso ali, a expressão no grego é amadurecidos. No 16 vai dizer que ele é na testificação do Espírito Santo. Que nós sabemos que nós somos filhos. Então ele fala de filiação, amém? Da convicção da nossa salvação. Ele fala sobre ser dirigido pelo Espírito Santo, amém? Então a ênfase é em quem? Espírito Santo, meu Deus do céu. E aí ele chega e começa a trazer essa ilustração, esses paralelos. A criação geme. Nós gememos. Porque a adoção completa, né, ou a obra final tem a ver com a restauração, a ressurreição dos nossos corpos. Amém, irmãos? Ressurreição dos mortos. Ele está dando ênfase nisso. Ou seja, o Espírito Santo completará a sua obra. É o paradoxo do já e ainda não. O reino já chegou? Já. Ele virá? Sim. Amém? Recebemos o Espírito de adoção? Já. Sim. Mas receberemos também? Também. Amém? Então o paradoxo do já e ainda não. Então, o contexto é esse. Ele está exaltando a obra do Espírito Santo. E o que é que nós... Não vamos entrar na seara aqui. Outro dia eu entro. Se é oração em outras línguas ou não. O texto está apontando para algo que é inexprimível. Que não é capaz de ser pronunciado. Que não é capaz de ser reproduzido foneticamente. Então o texto não está me apontando nessa direção. Mas não vou fechar a questão. A questão é, a ênfase dada aqui, é que o Espírito que testifica da nossa salvação. Presta atenção nisso aqui, irmão. O Espírito que testifica da nossa salvação. O Espírito que nos lidera, que nos guia para a maturidade. O Espírito que vai concluir a sua obra. Até o fim. Na ressurreição dos mortos, na segunda vida de Jesus. Esse mesmo Espírito. Ele é sensível. Ele é detalhista. E ele reconhece quando nós não sabemos mais o que fazer. E nem o que orar. Eu não sei você, irmãos, e eu não estou fechando questão que isso diz respeito apenas ao silêncio. Mas quantas vezes eu fui ministrado pelo Espírito Santo? Em um silêncio retumbante, irmão. Quantas vezes em situações que literalmente me faltaram palavras. Que às vezes o que tinha era uma agonia, ou que às vezes o que tinha era um choro, ou algo que eu não conseguiria pronunciar. E por último, irmão, aqui diz que é do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que é o Espírito Santo quem ora em outras línguas. Somos nós quem oramos. Amém? Glória a Deus. Ele nos inspira e nós falamos. Então, a ênfase aqui que eu quero fechar com vocês é justamente essa. Nós podemos pedir ao Senhor. Você pode apresentar o seu pedido hoje ao Senhor. Um dia eu pedi pela salvação da minha família. Um dia eu pedi por uma cura. Um dia eu pedi para a Camila me dar moral, aleluia! Um dia eu pedi por uma bolsa de estudos. Um dia eu pedi para o Espírito Santo me ajudar a passar no vestibular. Quem está entendendo?
Meu irmão, nós não estamos lidando com um Deus distante, a gente está falando com um Pai. Se você me perguntar, Henrique, muitos desses pedidos você continuaria fazendo hoje? Não. Porque eu passei a conhecer a vontade. E que minha vida e as minhas confissões e as minhas orações deveriam ser para cooperar com a vontade. Mas na minha ignorância, a misericórdia de Deus atuou. Porque ainda que fossem pedidos que talvez não fossem segundo a vontade, Deus identificou a imaturidade, a ignorância, mas muitas das vezes a pureza de coração. É por isso que eu disse, Deus respondeu ao gemido de uma criança, que nem consciência de fato tinha do que estava fazendo, que não tinha noção do sofrimento que estava tendo. Ele respondeu, irmão. Então eu não rejeito o pedido de uma mãe, o pedido de um irmão, glória a Deus. Tem que ter sensibilidade, irmão, e não colocar como se fosse uma fábrica, uma linha de montagem de oração. Deus é relacional, Ele é um Pai. Ele vai interagindo conosco, dentro dos nossos limites, mas sempre nos puxando para a maturidade. Então, não me arrependo das orações que eu fiz, que talvez hoje eu reconheça que não fariam sentido. Mas mesmo nas orações que eu fiz, e às vezes buscando os meus próprios interesses, o que eu posso me lembrar é que mesmo sem o conhecimento, Deus foi gracioso. Glória a Deus. Esses dias eu ouvi, Deus escuta oração boa, mas também ouve as orações ruins, amém? E talvez o que você tem para Ele hoje é uma oração boa, ou uma oração ruim. Talvez você se identifique com os pedidos que eu apresentei, e talvez você nem sabe mais como pedir. Com tudo isso, o que eu quero destacar é que seja no tempo das trevas, seja no tempo do novo nascimento, mas ainda na ignorância, seja nos tempos mais difíceis, o Espírito Santo de Deus está sempre conosco. A bondade de Deus nos observou quando estávamos em trevas. A bondade de Deus se revelou no meio da nossa ignorância. E quando até mesmo diante do conhecimento, mas diante de situações tão difíceis, nos faltaram as palavras. O Espírito Santo intercedeu por nós de alguma maneira. Sabe o que isso mostra para mim, irmão? Que nós não somos o protagonista nem da nossa própria história. Não, irmãos, nós estamos aqui para cumprir a vontade do protagonista, que é bom, que é amor, que é a revelação da justiça, que é o nosso próprio Pai. Irmão, se ao aprender sobre confissão e oração, tudo que desperta em nós é apenas o método, a forma pela qual eu vou conseguir o que eu tanto queria, meu irmão, quão miserável nós somos, porque quanto mais nós estudamos as Escrituras sobre confissões, sobre orações, mais o nosso coração deve estar rendido diante daquele que no dia mau estava conosco, que no dia bom continuou conosco, que quando nós não sabíamos o que falar, Ele intercedeu por nós. Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Vamos ficar de pé. Como diz o pastor Luciano Subirá, vamos ficar de pé para parecer que está acabando, amém? Mas por favor, fique para essa oração final. Se você puder fechar os teus olhos do lugar onde você está. Vamos naquela canção de novo? Vamos guiado pelo Espírito aí. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu estou muito grato a Deus porque hoje eu ministrei, entreguei uma palavra, mas debaixo de uma atmosfera de quebrantamento. Deus tem falado muito conosco sobre quebrantamento. Eu gostaria, em nome de Jesus, que você fechasse os teus olhos e buscasse se desconectar. Talvez você se identifique com Davi, que após um erro monumental, o que você tem hoje é uma confissão, para revelar sua dependência. Ou talvez você se veja como aquela criança no deserto. Você nem sabe mais explicar as coisas, você simplesmente tem uma agonia para apresentar diante de Deus. De olhos fechados. Eu lembro que enquanto eu estava sentado aqui no começo do culto, quando as coisas começaram a acontecer na adoração, eu pude perceber o Espírito, sabe, conduzindo justamente nesse sentido, quebrantamento. Corações de pedra sendo desmontados, corações frios sendo aquecidos. Sabe, irmãos, sem ser clichê, é uma noite decisiva.
É o dia chamado hoje que Deus tem para nós. É o dia chamado hoje. Senhor, eu oro em favor dos meus irmãos. Eu oro, Pai, para que eles possam abrir os olhos e conhecer o Senhor. E conhecer a Tua vontade, a Tua suficiência. Conhecer a Tua pessoalidade, Pai, a Sua entrega, a Sua interação. Senhor, eu oro para uma comunidade humilde, uma comunidade quebrantada, que não tenta usar das orações e confissões para fazer do Senhor um escravo. Mas uma comunidade que reverencia a Tua bondade, uma comunidade que valoriza a Tua vontade e que se rende, que desfruta da Sua suficiência, e que também não tem vergonha de apresentar diante do Senhor aquilo que dói, aquilo que falta, mas que uma comunidade também, Pai, que reconhece que quando faltam palavras, o próprio Espírito atua em nosso favor. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse? De olhos fechados, eu sei que você está falando com o Espírito Santo, mas de olhos fechados eu quero fazer uma pergunta rápida. Se você está aqui hoje e você deseja entregar o seu coração para Jesus, se você quer tomar essa decisão de dizer, olha, eu não conhecia esse Pai maravilhoso, eu quero entregar meu coração para Ele. Se você está aqui hoje e quer tomar essa decisão, isso, meu irmão, não é a mudança de religião, isso não é virar membro da igreja, é você entregar o seu coração, é você parar de resistir à bondade de Deus. Se você está aqui nessa noite e quer entregar o seu coração para Jesus, eu quero que você levante bem alta a mão do lugar onde você está. Você que está aqui hoje, graças a Deus, amém. Fica com a mão levantada. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. Quantos mais? Levanta bem alto. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Quantos mais querem hoje responder à bondade e à graça de Jesus? Levante bem alto a sua mão. Muito bem. Os que levantaram as mãos, fiquem com a mão levantada. Eu quero estender o convite. Talvez você daqui essa noite. Glória a Deus. Eu vejo sua mão levantada ali. E você, tendo conhecido, se afastou, irmão. E hoje você quer voltar. Seu coração voltou a se aquecer hoje. Sabe, aquela redoma de pedra que você se ambientou foi quebrada hoje. Você que está aqui hoje quer voltar para Jesus, levante também a mão bem alto do seu lugar, que nós queremos orar por você. Chega de ficar distante, chega de resistir à bondade do Pai. Graças a Deus, amém, amém. Quantos mais? Veja sua mão lá atrás, veja sua mão lá atrás. Quantos mais? Graças a Deus, é isso. Quem mais? Quem mais? Que é hoje? Hoje é uma noite de quebrantamento, irmão. É uma noite de quebrantamento. É hora de voltar para casa. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero poder orar em seu favor. E eu gostaria que você, de maneira ousada, irmão, e humilde também, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para que eu pudesse olhar para você e orar por vocês. Pode vir aqui rapidinho, pode vir aqui. Os irmãos que levantaram as mãos, por favor, vamos aplaudir, irmãos. Fica aqui, fica aqui. Vem, chega aí. Vem, fica aqui. Tá vindo mais gente ali. Vamos aplaudindo, irmãos. Tudo bem? Vem cá. Honre a vida deles aí, irmãos. É conhecido? Pode ficar junto. Pode ficar, não tem problema não. Graças a Deus. Aplaude aí, gente. Tem gente vindo aí. Tudo bem? Graças a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Se há mais alguém no nosso meio que deseja hoje tomar essa decisão, que você saia correndo do seu lugar, venha para cá, para que a gente possa ter um momento em família. Amém? O alvo aqui de eu chamar vocês na frente é para que nós possamos celebrar esse momento como família. Nós somos um. É uma só família, amém? Família de fé. Gostaria que todos estendessem as suas mãos para cá. Glória a Deus. E começasse a orar por eles.
Pode deixar aí, só tirei para eu poder caminhar aqui. Comece a orar por eles. Vocês que vieram aqui à frente, de olhos fechados, repita uma oração comigo. Diga: Deus, eu ouvi a tua palavra e ela alcançou o meu coração. E hoje eu decido entregar a minha vida nas tuas mãos. Que se cumpra em mim a sua vontade. Diga: eu faço hoje da minha vida uma casa para que a tua presença habite ricamente. Diga: eu creio que Jesus Cristo é o único Senhor e é o meu suficiente Salvador. Diga: muito obrigado por não desistir de mim e por estender a sua mão, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos honrar aqui a nossa família de fé. Vira aí, tem um pessoal que quer dar um abraço em vocês aí, ó. Irmãos, nós vamos encerrar o culto hoje cantando essa canção, amém? Então, quando o Gabriel der falar a primeira palavra, você pode ficar à vontade para ir embora, amém? Mas se você quiser se render em adoração, acho que foi muito profético a conduta que ele teve hoje. E aí eu vou te deixar livre para vir aqui à frente, se ajoelhar, enfim. É uma noite de grande quebrantamento. Espero em nome de Jesus que todo o ensino tenha ficado bem cristalino e claro, amém? Que as suas orações e confissões nunca mais sejam as mesmas, irmão, mas sejam segundo a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. E nós queremos, Senhor, te entregar respostas de adoração por meio dessa canção, em nome de Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas